Existem muitas opções de armas voltadas para a defesa pessoal, mas você já pensou qual delas é a melhor? Muita gente que acaba buscando por mais segurança ao andar na rua pode acabar se perguntando isso ao tentar decidir qual deveria comprar e qual deveria se dedicar em um treinamento. Mas nesse vídeo eu vou analisar cada uma das armas, falar seus pontos positivos, negativos e assim chegar na conclusão de quais são as melhores armas com um propósito de defesa pessoal. Esse é um vídeo polêmico e que eu vou falar a verdade. Então, quem não estiver pronto para isso, quem quiser só ouvir bem sobre as armas que está habituado a usar, é melhor nem assistir. Eu vou criticar diversas armas, vou mostrar porque elas não são uma opção tão boa e vou mostrar porque outras armas são uma opção muito melhor. Caso tenha interesse nesse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para começar, vamos falar sobre o soco inglês. O propósito do soco inglês é potencializar a força do soco, obviamente. Isso acaba sendo vantajoso para quem tem habilidade em artes marciais, quem já é naturalmente forte, mas se você não é tão forte e encontra alguém muito mais forte do que você, seria possível compensar a amplificação do soco inglês com pura força bruta. Se você for enfrentar um lutador habilidoso, ou alguém muito maior do que você, alguém mais rápido, ou um grupo de pessoas, provavelmente o soco inglês não seria tão efetivo. Convenhamos, um soco na mandíbula usando o soco inglês seria algo extremamente efetivo que acabaria provavelmente quebrando ou deslocando ou quebrando dentes. Mas isso não é algo que você vai conseguir a qualquer momento do combate, até porque se fosse simples assim, qualquer um chegava dando um soco no queixo e desmaiando o oponente. Mas, obviamente, se você está contra alguém tão forte quanto você, para você precisar de uma arma para lhe dar vantagem, não vai ser uma tarefa tão fácil assim chegar na mandíbula, no rosto. E um soco inglês não é tão efetivo em socos no braço, na barriga, nas pernas, claro. É o dano de um soco normal, amplificado, ele tem uma área de superfície menor do que a da mão, isso aumenta o poder de ataque, mas não é algo que vai definir a luta. Nós podemos encontrar vídeos mostrando que pessoas podem resistir a vários ataques na perna, no braço, qualquer outra área do corpo, sem necessariamente cair, sem ser incapacitado. Até porque mesmo armas como armas de fogo, pistolas, revólveres, facas, não conseguem geralmente incapacitar o oponente em poucos ataques. Muito menos um soco inglês. Até mesmo quebrar a mandíbula do oponente não necessariamente vai cessar a agressão. Vai parar ele, fazer ele recuar, vai desmaiar ele. Ele tem baixo alcance, não aumenta a imprevisibilidade dos ataques, a velocidade, não tem nenhuma vantagem como uma arma, como outros tipos de armas que eu vou abordar aqui. A única vantagem dele é justamente aumentar a potência de um soco normal. E por conta disso, ele dá uma boa vantagem no combate corpo a corpo. Se você tiver contra alguém com a mesma força que você com certeza vai ganhar com um soco inglês. E se você tiver habilidade em artes marciais e coisas do tipo, isso vai ser uma grande vantagem. Mas contra outras armas como facas, bastões e coisas do tipo, o soco inglês tem uma desvantagem gigantesca por conta do alcance. Outro ponto também é que para toda ação há uma reação. Se você dá um soco em alguém com um soco inglês, o dano volta para o seu punho, causado na palma da mão, nos dedos, etc. Claro, existem formas de amortecer isso, mas o saque do soco inglês já não é uma coisa muito rápida, já que você tem que encaixar os dedos em cada anel. Agora, se você tiver que amortecer a mão, colocar um pano ou alguma coisa para isso, aí o saque já vira praticamente impraticável em uma situação de necessidade de defesa na rua, que tem um agressor tentando te atacar e você precisa pegar o soco inglês às pressas, no bolso ou na cintura. Você vai conseguir colocar ele nos dedos, porém isso é muito mais lento do que saque de outras armas, mas ter que enrolar alguma coisa na palma da mão já é impraticável. De mão limpa.
Deu pra perceber a diferença? Que esse potencializador não tá me potencializando muito. Eu não consigo pôr toda a minha força quando eu tô utilizando ele. Segundo, como eu treinei a vida inteira pra socar e deixar a minha mão uma pedra, eu fecho, deixo ela compacta e arremesso. Quando eu uso a soqueira, meus dedos ficam entreabertos e minha mão não fecha totalmente. Qual a vantagem, né, do soco inglês? A única vantagem que eu vejo no soco inglês é a contundência. Porém, eu não acho um dos objetos mais úteis para a defesa pessoal. Você vai perguntar o porquê, né? Entre nada e o soco inglês, o soco inglês é melhor do que nada. Porém, ele é um objeto que não é tão velado. Ele é um objeto que passa uma imagem ruim, uma imagem negativa. Se você for abordado aí pela polícia, ou se alguém te flagrar aí com soco inglês, a pessoa já imagina que você tem mal intenção, que procura usar pelo mal e não para defesa pessoal, infelizmente. Como segunda arma, é basicamente uma variação superior ao soco inglês, que seria a Push Dagger. Bom, basicamente a Push Dagger é uma arma feita para colocar entre os dedos e que tem uma lâmina. Isso já resolve um dos problemas do soco inglês. O soco inglês é limitado à sua força. Se você não for forte, se você for alguém muito fraco, por exemplo, uma mulher, e tentar se defender com um soco inglês, não vai ser muito efetivo. Você teria que ter um soco forte para ser mais potencializado. Justamente por isso que uma força bruta superior pode superar um soco inglês. Enquanto isso, Push Dagger não depende de força bruta. Ela corta, ela estoca. Então, isso é uma vantagem gigantesca no combate. Você dificilmente vai perder usando uma Push Dagger só porque o oponente é mais forte. Você pode perder um combate porque ele é mais habilidoso, porque ele é mais rápido e sabe lidar com esse tipo de ataque. Porque, querendo ou não, com uma Push Dagger, você tem uma vantagem que ao mesmo tempo é uma desvantagem. É muito fácil usar uma Push Dagger, porque é literalmente um movimento que você já sabe, que é dar soco. Quem sabe dar soco vai conseguir usar uma Push Dagger, basicamente. Então isso limita, porque você não tem ângulos de ataque como teria com o canivete, que você teria basicamente muitos ângulos de ataque, tanto para estocada quanto para cortes, enquanto a Push Dagger não tem a capacidade de corte. É basicamente um canivete nerfado, um canivete inferior com menos letalidade, porque a lâmina de uma Push Dagger vai ser mais curta, ou se for tão grande quanto a de um canivete, vai ser praticamente impraticável, vai ser muito difícil você portar ele, porque ele é grande para todos os lados, diferente de um canivete que é só uma barra de aço. A Push Dagger é grande para todos os lados, e geralmente por isso que Push Daggers são menores. Um ponto positivo é que é bom de esconder, mas obviamente que num combate contra alguém que está usando uma faca ou uma arma com longo alcance, isso vai ser uma grande desvantagem. Tudo o que você consegue fazer com uma Push Dagger, você consegue fazer com qualquer outra faca, inclusive facas improvisadas. Tudo o que você faz com uma Push Dagger, você faz com qualquer outra faca. Mas tudo o que você faz com qualquer outra faca, você não necessariamente vai conseguir fazer com uma Push Dagger. Apesar disso, um ponto que eu acho que é muito positivo da Push Dagger é justamente a facilidade, como eu falei. Você só precisa saber dar soco. Para alguém que já gosta de treinar artes marciais como boxe, Muay Thai, e não pretende começar a treinar do zero outras artes marciais como Kali, sistema, artes marciais que usam facas, não pretende se dedicar em um novo tipo de combate, eu sinceramente acho que a Push Dagger é a melhor opção. Obviamente que, como eu disse, ela é inferior a uma faca ou um canivete, isso é um fato. O canivete tem mais versatilidade, tem mais alcance, tem tudo melhor do que uma Push Dagger. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better! Mas ela é simples de usar. É basicamente esse o ponto positivo dela. Então eu não acho que é uma arma inutilizável, é uma arma que faz sentido usar para certas pessoas. Para quem está disposto a praticar uma coisa nova, aí eu já acho que é uma péssima opção em comparação com as próximas armas que eu vou falar. Como próxima arma nós temos uma que é incrível. Eu não tenho aqui para demonstrar, mas não tem problema em explicar, né?
Bastão retrátil. Bastão retrátil, ele depende da força do portador, porque, obviamente, ele é uma arma concussiva. Mas, como você tem o efeito alavanca, por conta do tamanho dele, é muito mais fácil. Você precisa exercer muito menos força do que precisaria com um soco inglês ou com uma arma concussiva pequena, que apenas cobre o punho. Então, você precisa de treinamento com um bastão retrátil, né? O ideal é treinar, por exemplo, Kali Silat, é uma arte marcial excelente para lâminas e para bastões e coisas do tipo. E basicamente ele é simplesmente a melhor arma para um combate de frente. A melhor arma, sem contar armas de fogo, a melhor arma branca para defesa pessoal, sem contar armas extravagantes, espadas, lanças, não. Coisas que são portáteis, que você pode carregar na rua. O bastão retrátil tem um maior alcance, tem dano concussivo, ele pode finalizar alguém, se acertar na cabeça, ele pode acertar na arma, ele tem vantagem contra facas, tem vantagem contra qualquer coisa. Só tem um problema com ele. Na verdade, esse problema pode se estender para 2. Mas, como eu disse, ele tem um maior alcance, mas o saque dele é lento. Você tem que tirar ele da cintura fechado e abrir. Então, isso pode dar desvantagem. Por exemplo, se você for enfrentar alguém que está usando uma arma de fogo, ele já se torna impraticável. Porque contra alguém, obviamente, eu não vou falar que é fácil se defender contra uma arma de fogo. Bem longe disso. Eu diria que situações muito específicas que você iria querer reagir contra alguém que está armado. Mas se tem alguém armado na sua frente e você tem um bastão retrátil, você tem alguma coisa, você não vai usar, porque a melhor forma de reagir seria segurar na arma. E mesmo que você faça isso até sacar o bastão retrátil e tudo mais, não vai ser algo muito efetivo. É possível, mas não é muito efetivo. Geralmente você vai preferir se defender de uma arma, apenas bloqueando a arma e atacando da forma mais rápida possível. E outro problema também é se alguém chegar te agarrando, se alguém chegar pelas costas, basicamente te imobilizando, qualquer coisa desse tipo, o bastão retrátil não é uma boa opção. Porque simplesmente, como ele é uma arma concussiva, ele precisa de espaço para bater, ele precisa de alcance. Se você chegar só batendo de perto, você não vai ter força o suficiente para realmente ferir o oponente. Em ambientes fechados, em coisas desse tipo, ele tem desvantagem. Se você for pego de surpresa, tiver que fazer um saque rápido com uma faca, se você tá contra alguém com uma arma de fogo, você consegue, se necessário, se defendendo uma arma de fogo, que novamente não é aconselhável na maioria das situações, mas se você não tiver opção, você vai morrer ou seu agressor se distrai, algo assim, você consegue tirar a arma da frente, abrir um canivete e atacar rapidamente. É uma arma extremamente rápida. E, bom, vamos aproveitar já para falar sobre o canivete. O canivete, na minha opinião, é superior ao bastão retrátil, mas isso é algo complicado. Ele não é superior em um combate de frente, como eu disse. Alcance é tudo. Alcance é a coisa mais importante, não à toa que lanças são uma das armas mais fortes, arma branca mais forte que existe, porque ela tem um alcance maior do que espadas e permite você lutar mantendo distância. Você consegue derrotar o seu oponente e matar ele à distância. Agora, canivetes, facas, tem um saque rápido, você consegue tirar da cintura na hora, atacar. É algo extremamente rápido e letal. Um ponto muito positivo do bastão retrátil, mas que depende muito do caso, né? É que o bastão retrátil, assim como o soco inglês, ele consegue cessar uma agressão sem ser letal, né? Alguém chega na sua frente querendo te provocar, aí começa a bater em você, começa a empurrar, sei lá, fazer qualquer tipo de coisa, você tem um bastão retrátil, você bate na cabeça, faz alguma coisa, claro, pode ocasionalmente ser letal, mas geralmente não vai ser, só vai desmaiar, pode causar lesões muito grandes, mas dificilmente vai ser realmente letal. Dificilmente você vai matar o oponente com um bastão retrátil, ao contrário de um canivete ou uma faca. Isso aqui, muito provavelmente, se você estocar um oponente com isso aqui, ele vai
pro cemitério. Isso pode ser um ponto positivo ou negativo, depende muito do caso. Um ponto interessante de canivetes é que se você tiver contra um agressor que é levemente mais forte que você, ou que não é um caso tão sério, você pode usar o quebra-crânio para atacar com ataques concussivos. Mas vamos focar na parte do corte e estocada. Ele tem um alcance maior do que um soco inglês, uma push dagger ou qualquer outro tipo de arma de defesa pessoal, com exceção do bastão retrátil. Então ela por si só já é um ponto muito positivo. Outra coisa, ela tem um saque muito rápido, você tira um canivete do bolso, abre e já está pronto para você usar, né? Particularmente eu prefiro usar lâminas fixas. Essa aqui eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre daqui a alguns dias, mas é algo extremamente rápido, você só pega e já está sacado na hora. Então, como eu disse, isso vai ser melhor contra alguém que está te agarrando. Se tem alguém agarrando você saca a faca e ataca para trás. Bom, facas precisam de treinamento. Isso é um fato. Se você não tiver treinamento, você não vai conseguir fazer nada. Pode até ser uma desvantagem se o seu oponente tomar a faca de você. Mas eu diria que faca é a arma mais difícil de se defender. Mais do que arma de fogo, mais do que bastão, mais do que qualquer coisa. Não existe defesa contra a faca. E em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não vou explicar 100% aqui, mas se você sabe usar uma faca, não vai ter como bloquear. Bom, é que geralmente treinamentos em Krav Maga, aquelas coisas cinematográficas do YouTube, não são nada realistas. Os caras fazem um movimento gigantesco, amplo assim, que aí vai ficar fácil de parar. Na realidade você não vai atacar assim, você vai atacar direto. Você vai fazer ataques menos amplos, que são mais rápidos e continuam sendo efetivos justamente porque faca não depende de força. Ela corta. Você não precisa ser forte para usar uma faca, você precisa ser habilidoso e rápido, de preferência. Mas você não precisa ter força bruta, ela corta por si só, ela estoca, ela é afiada. Armas afiadas com uma baixa área de superfície, como a push dagger, como facas, não depende de força. Não importa se o seu oponente tem 2 metros, não importa se ele tem 150 quilos, se ele é um bodybuilder, se ele é gigantesco, muito maior do que você, não importa nada disso. No fim você vai cortar ele, vai estocar ele e vai acabar dessa forma. Outro ponto é que, assim como bastão, facas dão ainda mais imprevisibilidade por conta da quantidade de ângulos de ataque. Eu recomendo para vocês lerem o livro do Ricardo Nakayama, que é, na minha opinião, um dos melhores instrutores de luta com faca. Mas, basicamente, com a faca você tem muitos ângulos diferentes para atacar. E isso vai tornar extremamente difícil, não é só como um soco que você só consegue usar uma quantidade limitada de socos, não tem como você fugir disso, não tem como você... Claro, tem soco martelo, mas dificilmente vai ser tão efetivo, tão usado e precisa ser um ataque amplo para funcionar concussivamente. Enquanto a faca você faz um ângulo menos amplo, você faz um ângulo curto, porque ela vai cortar de qualquer jeito. Basicamente, ela só precisa estar afiada que ela vai cortar. Não precisa fazer como eu disse, né? Em vídeos de defesa pessoal contra facas, as pessoas vão fazer assim, ataques muito exagerados que nunca seriam praticáveis na realidade. Na realidade você faz ataques curtos, você faz ataques mais rápidos. Eu já vou adiantar isso. Defesa contra faca apenas funcionaria se fosse um atacante que não é habilidoso, não tem noção de como usar e chega realmente atacando dessa forma. Aí realmente defesa contra faca funcionaria. Caso contrário, sinceramente não. Mas não se preocupem, eu sei que muita gente vai defender defesa contra faca, eu vou explicar melhor em outro vídeo. Mas, já adiantando, as melhores defesas contra faca é correr, obviamente.
ou usar objetos no ambiente, seja uma cadeira, seja um pedaço de pau, uma chave de fenda, um prato, né, um copo, uma garrafa de vidro, qualquer coisa que você tiver ao seu dispor deve ser usado. Um cone também pode ser. Qualquer coisa que você tiver vai te ajudar a lidar contra alguém que está com uma faca. Mas caso você esteja totalmente desarmado, não tenha absolutamente nada para pegar, só correr. Ou torcer para o cara não saber lutar e você ter reflexos muito aguçados, enquanto seu oponente não teria. Outra opção de arma para defesa pessoal que é muito popular e eu acho que tem uma função, mas não é tudo isso também, não dá para exagerar na função dela, que seria um spray de pimenta. Na verdade, sprays de pimenta são ilegais no Brasil, porque eles são, né, muito efetivos, apenas a polícia pode usar, mas estão disponíveis spray de gengibre. Ele é tão funcional quanto o de pimenta, mas não é letal. Ele é funcional porque ele consegue com certeza cegar o oponente. Se você acertar o spray de pimenta no oponente, ele vai ficar cego, ele não vai conseguir abrir o olho momentaneamente. Porém, ele não será incapacitado. Se você tá sofrendo uma agressão, você dispara spray de pimenta, ele pode continuar atacando pra frente, ele só não vai conseguir enxergar. Isso é uma desvantagem significativa. Ele não depende de força, ele tem um alcance bom. Eu diria que, assim, você sabendo se posicionar, o spray de gengibre vai ser extremamente efetivo. Porque ele vai funcionar contra oponentes mais fortes do que você. Outro problema dele é que o saque, novamente, não é um saque rápido como uma faca. Você não vai conseguir puxar um spray de pimenta e atirar em alguém que tá com uma arma de fogo na sua frente. Você não vai conseguir fazer isso com alguém que tá te agarrando pelas costas. Alguém que tá colado em você. Esse tipo de situação que alguém chega e que você tá desprevenido e precisa reagir, ele não vai ter muita utilidade. Ele vai ter a maior utilidade que tem para um spray de pimenta é contra aquele tipo de agressor exibido, que chega te empurrando, chega puxando, brigar, vem pra cima. Claro, você vai tentar evitar a luta, mas se você não tiver opção, se você estiver fechado, ou ele for mais rápido que você, uma mulher tá sendo agarrada e tal, o spray de pimenta vai funcionar muito bem contra esse tipo de agressor. Mas, se você for pego furtivamente de alguma forma, um canivete vai ser uma opção muito melhor. Então, eu até diria que é uma ótima opção carregar os dois. O spray de pimenta ele faz uma função parecida com um bastão retrátil, porque ele consegue ter mais alcance, consegue ser muito forte numa luta de frente, uma luta que os dois estão prontos para o combate, mas não é forte em outro tipo de situação que você está sendo agarrado, assaltado ou qualquer coisa do tipo. Então, eu até diria que ele é uma opção melhor, porque o bastão retrátil precisa de treinamento, precisa de dedicação, precisa de força. Então, alguém muito mais forte que você, assim, a diferença teria que ser astronômica, mas alguém muito mais forte que você poderia, sim, compensar a diferença de vantagem do bastão retrátil. Como última opção de arma de defesa pessoal que eu vou falar nesse vídeo, vamos falar do taser. Na verdade, não é o taser usado por policiais, e sim a arma de choque que é vendida para civis. Obviamente são coisas completamente diferentes. O taser é uma arma muito, muito boa. Ela consegue literalmente incapacitar um oponente com um tiro. Existem casos onde o oponente conseguiu resistir a um taser, seja por uso de drogas, seja por raiva, seja porque o corpo dele naturalmente tem uma resistência maior do que o comum à eletricidade, mas geralmente um taser vai incapacitar um agressor, vai fazer ele cair no chão duro. Diferentemente de uma arma de choque que é vendida para civis, ela é inútil. Eu já vou adiantar, ela é inútil. Vamos lá. Vamos analisar as características primeiramente. Ela tem baixo alcance, não é boa contra outros tipos de armas. E o principal, ela não consegue incapacitar. Simples. Se você tem uma arma de choque e você ataca alguém com isso, existem vários vídeos demonstrando isso no YouTube. Eu vou deixar alguns rodando na tela. Mas se você tem uma arma de choque, tem alguém te agarrando e você ataca, o máximo que ele vai fazer é dar um grito de dor e continuar te atacando ou recuar. Ele não vai cair, ele não vai ser incapacitado,
não importa quantos ataques você dê, ele não vai ser incapacitado, ele só vai ficar com mais raiva, mais agressividade, porque ele vai ver que está sofrendo uma ameaça. E ele não tem um efeito surpresa e não tem uma vantagem significativa no combate. Então, claro, existem áreas que seriam mais efetivas, como por exemplo o pescoço, né, o peito, etc. Sim, mas não é efetivo o suficiente. Se você atacar um agressor com uma arma de choque, ele vai recuar na hora, vai sentir a dor, mas não vai ser incapacitado, isso não vai finalizar o combate. E se for alguém fraco, né, se você está enfrentando alguém muito mais forte que você, essa pessoa, provavelmente, se ela estiver realmente com raiva, com a intenção de ir pra cima, ela vai ficar mais agressiva e vai tentar te finalizar. Essas foram as armas que eu iria explicar nesse vídeo, eu analisei cada uma delas, citei os pontos positivos e negativos, e vamos lembrar uma coisa. Muita gente pode falar, mas depende do treinamento e qualquer arma é melhor do que nada. Sim e não. Qualquer arma é melhor do que nada? Sim, porém, nós temos que diferenciar uma coisa, né? Você ter, na hora, você tá lá na situação de combate, você consegue uma chave de fenda, você consegue uma faca de cozinha, uma colher, nem que seja, um cone, uma cadeira, um copo. Qualquer tipo de arma vai te ajudar se você precisar se defender. Qualquer tipo de arma é recomendável usar como uma arma improvisada. É por isso que é bom aprender a lutar com esse tipo de arma. Até mesmo uma chave vai ser útil. Agora, se você busca comprar uma arma para defesa pessoal, você não deveria pensar, qualquer coisa serve, qualquer coisa é melhor do que nada. Não. Você deveria pensar qual é a melhor opção, qual é a opção que vai te dar mais vantagem, mais versatilidade, que vai te deixar melhor para a maior quantidade de situações que você pode acabar enfrentando e precisando. Bom, esse foi o vídeo. Comentem outros tipos de armas brancas, sejam tipos de facas ou armas mais mirabolantes que são usadas por aí, que são vendidas, que são superestimadas e que vocês querem que eu analise aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima.